Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Ele habita em cada um de nós. Nós somos esse templo. Nós temos esse privilégio. Um privilégio que muitos não têm. Nós sermos esse tabernáculo vivo do Senhor. Como é que pode um Espírito puro, imenso, habita dentro de nós? Deus é maravilhoso. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao versículo de número 4. Amém? E diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavas assentado. E foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entrego, Senhor, a tua palavra, na qual, Senhor, o teu Espírito vem falar em nossas vidas. Que nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos corações estejam vazios de nosso eu, para ouvir aquilo que o Senhor deseja. Enche, Senhor, a tua igreja cada dia mais. Enche as nossas vidas com a tua presença, Senhor. Assim nós te entregamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. A descida do Espírito Santo do Senhor. Jesus, ele promete que ninguém ia ficar órfão e que ele ia deixar o Consolador. O que chama a atenção nesse texto, principalmente nesse primeiro versículo, é que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aproximadamente 120 homens e mulheres do Senhor estavam reunidos com um único propósito: adoração ao Senhor naquele lugar, esperando para que se cumprisse aquilo que Jesus prometeu. Todos estavam com um único propósito. Todos. Ninguém estava com um propósito diferente. Todos estavam no mesmo pensamento, na mesma visão. Então, a descida do Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus e marca o início da era da salvação, que terminará com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 3,10 vai dizer que eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lavar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos
capítulo 2, registra a data da inauguração da igreja com sinais sobrenaturais, que tem impressionado o gênero humano através do século. A manifestação das línguas tem sido um objetivo ou um objeto de extenso, de debate. A experiência vivida pelos apóstolos nessa ocasião foi um fenômeno completamente noivo. A noiva de Cristo, através do século, vem experimentando essa experiência de Pentecostais. Você tem experimentado? Você é a noiva de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Agora eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando do fogo, daquela ardência, como queimava a sarça e ela não era consumida. Assim é o Espírito Santo na vida do crente. Você sente aquele fogo e você não é consumido. Você sente aquela ardência, você sente leve. E o Espírito Santo, ele renova todos os dias as nossas vidas. O dia do Pentecostes é o cumprimento daquilo que Deus fala, mas vem lá atrás. Pentecoste, número 28, 26, era uma das 3 principais festas judaicas, instituída por Deus através de Moisés. A Páscoa, Levítico 23, 4, 8, o tabernáculo, Levítico 23, 34. São as outras 2. Festividade solene. Era significativa e apontava para Cristo. Quando nós olhamos lá atrás o Pentecoste, ou melhor, o tabernáculo de Deus, para começar desse lado, vamos ver que leva a Cristo. Mas aquele tabernáculo acabou. Aquela tenda não tem mais. Hoje o tabernáculo somos nós, que somos cheios da presença do Espírito Santo. O Pentecoste é uma palavra grega que significa 50º, porque essa festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. Levítico 23, 15 e 16. O nome festa de Pentecoste ficou assim conhecido por ser realizada no 50º dia após a Páscoa. Uma promessa de Deus, uma promessa de Cristo, que todos estavam reunidos, aguardando aquilo que Jesus tinha prometido. Todos. Havia quase 120 discípulos, e o local era o Cenato, em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 13. Onde perseverava em comum acordo, em oração e em súplica. Atos 1, 14. Estavam esperando a promessa de Deus. Sabe o que é oração? Oração é uma palavra mais usada na Bíblia para falar sobre a prática do crente em falar com Deus. Oração é uma conversa do filho com o pai. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Oração é falar com Deus, é dirigir a Ele palavra ou pensamento. Pode ser feita particular ou em público. Ela pode conter em seu conteúdo diversas coisas, como pedido, agradecimento, intercessão. É o ato mais simples de comunicação de alguém com Deus. Paulo ensina que é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O salmista 55, 17 vai falar isso. E o Daniel também vai falar, capítulo 6, versículo 10, 13. De dia, de noite, de tarde, eu oro ao Senhor. Quantas vezes nós oramos a Deus?
Oração. É uma conversa com Deus. Você pode estar tomando banho e estar orando, pode estar falando com Deus. Você pode estar na condução, você pode estar orando, você pode estar falando com Deus. Você pode estar na hora do seu descanso, do seu trabalho, você pode estar orando, falando com Deus. Não é necessário, às vezes, você estar dobrando o seu joelho, mas você sentado, você pode estar conversando com Deus. É sua intimidade com Ele. Quanto mais eu busco a Deus, mais Ele me reveste. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele me sustenta, mais Ele me fortalece. Quanto mais eu busco o Espírito Santo, mais Ele me usa. Quanto mais eu busco, o vaso é cheio. Quanto mais eu glorifico, Deus desce a sua glória. Quanto mais eu glorifico o nome do Senhor, quanto mais eu louvo o nome do Senhor, quanto mais eu falo o nome do Senhor, Ele desce a sua glória sobre a minha vida. Ele me enche. Quer ser um vaso cheio? Glorifica cada dia mais o nome do Senhor. Se esvazia de você e deixa o Espírito Santo te encher. Súplica é um texto muito conhecido, onde nós orientando a suplicar a Deus. Está em Filipenses capítulo 4, 6. Não andais ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. A súplica é um ato de pedir com humildade e perseverança. Eu tenho que perseverar. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser selado como Ele. Eu tenho que perseverar, eu tenho que pedir. Não é pedir só hoje, é pedir constantemente. Mas não, eu estou falando línguas, mas eu tenho que continuar pedindo. Cada dia mais eu tenho que buscar mais. E é isso que chama a atenção, é que todos estavam reunidos com o mesmo propósito. E aí a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Ele não está dizendo a metade, ele não está dizendo 10%, ele está dizendo que todos que estavam ali, todos que estavam suplicando, todos que estavam orando, todos que estavam buscando o Senhor, o Espírito Santo, encheu todos eles. Não ficou ninguém de fora, foram todos. Nenhum dos patriarcas, nenhum dos profetas viveu essa experiência que esses homens viveram, que os apóstolos tiveram. Nenhum homem do passado tiveram essa experiência que esses homens tiveram e que nós temos. E a Bíblia vai dizer que cheio do Espírito significa ser cheio do Espírito Santo, é uma figura de linguagem, significa que alguém abriu um espaço em sua vida, ficou vazio de si, ficou vazio do seu eu, esqueceu tudo e deixou o Espírito Santo atuar. Se abriu. Eu tenho que me esvaziar de mim. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu tenho que vir adorando. Eu tenho que vir para a adoração. Eu não tenho que vir para saber quem é que vai ministrar a palavra. Eu não tenho que saber quem é que vai louvar, se tem a voz bonita, se tem a voz de taquara rachada. Não me interessa. Eu vim para adorar. E para o Espírito Santo se manifestar, para eu falar línguas, eu não preciso louvores específicos. Eu preciso dar espaço ao Espírito Santo.
Eu preciso só ficar no meu canto, adorando, glorificando. E quanto mais eu faço, quanto mais eu dou a Ele, mais Ele desce. Não tem louvores específicos para a descida do Espírito Santo. Tem adoração. Eu, no meu particular. Você, no seu particular. Quanto mais eu adoro, parece que a gente está flutuando. Quanto mais você adora a Deus, quanto mais você glorifica o nome do Senhor, começa a vir um fogo, começa a vir uma quentura, e você se torna leve. Parece que você não está nem aqui, parece que você está flutuando. É assim. Eu não preciso que toque um louvor para eu poder. Não tem isso. Sinto muito. E todos eles se esvaziaram dele, se esvaziaram do seu eu e adoraram ao Senhor, para que o Espírito Santo possa operar sem restrição. Eu tenho que ficar vazio de mim. Eu tenho que ficar vazio do meu eu. Eu tenho que ficar vazio do meu ego. Eu tenho que ficar vazio das preocupações. Eu vim para a casa do Senhor, eu vim para adorar. Eu vim para a casa do Senhor, eu vim para louvar, para agradecer, para glorificar o teu santo nome. Como é gostoso. Quem ainda não teve essa experiência, busca essa experiência. É uma maravilha. Sabe, antigamente, nos tempos antigos, geralmente levava lencinho, que parecia que o céu desceu naquele lugar. Você saía pingando de tanta adoração. O objetivo era único: adoração ao Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Não somente nessa noite, em todas as noites que nós entramos na casa do Senhor, nosso objetivo é a adoração. Adorar a Ele é a glória, para Ele é toda a honra, todo o poder é dEle, tudo é para Ele. E a Bíblia vai falar que começaram a falar em outras línguas. Olha, em Jerusalém, no Pentecoste, cada um ouviu falar em suas próprias línguas. Em Atos capítulo 2, versículo 9 ao 11, vai dizer que tinha 17 nações, 17 línguas estranhas, diferente. A língua como evidência do batismo do Espírito Santo. A língua do céu estranha não é a mesma língua estrangeira, é diferente, a qual há sempre quem possa entender, mas a língua estranha só compreende quem o Espírito Santo revela. Disse isso o apóstolo Paulo: porque quem fala em língua estranha não fala para o homem, senão a Deus, porque ninguém entende em que o Espírito fala de mistério. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem fala em língua estranha está falando com Deus, a não ser que tenha uma pessoa que Deus preparou para interpretar. Mas eles ali estavam falando na linguagem daquelas outras pessoas que estavam ali. É incrível isso.
Como o Espírito Santo fala? Olha, bem de acordo com o texto de Lucano, após os discípulos começarem a falar línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse, Atos capítulo 2, versículo 4, os judeus que vieram de muitas partes, como por exemplo, Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia e outras localidades, ficaram perplexos por ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas maternas. Até aqui, já ficou claro que os discípulos falaram nas línguas maternas de cada um ouvinte. Mas queremos ainda chamar a atenção para uma pergunta que esses homens fizeram respeito ao ocorrido fundamental. Eles dizem assim: vede, não são porventura galileus? Todos esses aí estão falando? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque os discípulos vinham da Galileia, era demonstrado de total admiração. Porque quem habitava na região da Galileia não era bem visto por judeus da capital, de Jerusalém. Pois lá era uma região onde havia números consideráveis de gentis, e por isso era chamado de Galileia dos gentis, Mateus 4,15. Além disso, os galileus não sabiam pronunciar o aramaico e o grego conforme os judeus que moravam na capital. Por exemplo, os galileus tinham um aramaico rude, que ao pronunciar ficava fácil de saber de onde era. Marcos 14:70. Então, provavelmente era um grego capenga. Eles ficaram espantados. Ué, peraí, esses homens não são galileus? Como é que eles estão falando na nossa língua? E tão bem assim? Você acha que o Espírito Santo também não faz? Só acha que o Espírito Santo só fala em língua estranha? Se ele te levar para um outro país e você não souber falar e ele quiser te usar, ele vai te usar. Não se esqueça que ele é Deus. Como é que eu vou para tal lugar? Eu não sei falar. Ele fala. Ele te usa. A línguas ter o Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado pelo Espírito Santo. Uma coisa é diferente da outra. Os discípulos, mesmo antes do Pentecostes, já tinham o Espírito Santo, João 20:22. Mas o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita o crente a fazer a obra de Deus, principalmente para fazer missões. Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas 24:49. Ele te capacita. E fazer obra missionária não é fácil. Eu amo, eu já fiz. Só estou proibido agora de fazer. Mas não é fácil. Não tem cama confortável. Não tem comida boa. Mas tem a glória de Deus. Só quem vai fazer missão sabe o que é isso. Não tem comida boa. Não pensa que vai dormir num colchão, é colchonete, no chão. Se conseguir um ventilador, glória a Deus, senão vai ser carregado pelos pernilongos. Comida, nem pensa. Mas tem uma coisa maravilhosa. Você está ali ministrando, você está ali falando, e você está vendo alma se rendendo aos pés do Senhor, homens e mulheres sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Está vendo como é que o Espírito Santo te batizando, te renovando todos os dias? É isso que nós temos que almejar. Nós almejamos a salvação, mas também temos que almejar o Espírito Santo para nos renovar, nos fortalecer, nos revestir, nos usar todos os dias.
É ato contínuo. O candelabro era limpo. O candelabro tinha que ter azeite novo. O crente não pode ter azeite velho, tem que ter azeite novo todos os dias. E como é que eu vou ter azeite novo todos os dias? Orando, buscando, jejuando, glorificando o nome do Senhor. Azeite novo, a chama fica nova, fica forte. Então eu tenho que me humilhar todos os dias. Eu sou dependente de Deus, eu sou dependente do Espírito Santo. Eu tenho que me colocar no meu lugar, Senhor, eu sou pecador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, mas me reveste todos os dias do teu Espírito. Olha, um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele vai falar assim: nunca se afasta de mim o teu Espírito. Ele quis dizer o seguinte: olha, eu posso perder tudo, eu posso perder reino, eu posso perder tudo, mas não me tira o teu Espírito, porque eu sei a importância que ele é na minha vida. Ele sabia a importância que era o Espírito Santo na vida dele. Aqueles homens tiveram o privilégio, e nós temos esse privilégio também, de buscarmos. Infelizmente, hoje em dia, tem mudado um pouco a respeito do Espírito Santo. Infelizmente. Felizmente, eu praticamente cresci na Assembleia de Deus, acompanhava minha mãe, sempre. E hoje a gente tem visto mudanças. Mudaram a parte do Espírito Santo. O nome já diz Espírito Santo, ele é puro, é santo. E aí eu nunca vi. O Espírito Santo usa da maneira que ele quer, como ele quer. Se ele quiser correr, ele corre. Ele já me usou correndo lá no meio do mato, na floresta de Tinguá, no monte, de madrugada, 3 horas da manhã. Lugar cheio de pedra, cheio de raiz, não conseguia enxergar nada. Aí, para provar que era o Espírito Santo, só tinha uma pessoa que me acompanhava. Ela deveria ter mais de 100 quilos. Era a única que corria do meu lado. Ninguém mais corria. Ele usa assim? Usa. Agora, cavalinho de Jeová, nunca vi. Não. Sinto muito. Unção do cavalo de Jeová, não. Espírito Santo é puro. É? Sério? Tem. É só procurar no YouTube. Você vai ver. Não vai receber a unção do cavalo de Jeová. Não vou, não. Espírito Santo é puro. Como é que você vai debruçar e uma pessoa vai subir em cima de você? Cavalo que eu conheço está lá em outro lugar. Unção do cachorrinho de Jeová. Unção da churrasqueira. Não, Espírito Santo não é isso. Não. Pode parar. Espírito Santo é puro. Espírito Santo é puro. Só tem 2 nomes isso. Ou espírito imundo, ou meninice. Espírito Santo não. Sinto muito. Não é mesmo. Espírito Santo fala em línguas. Espírito Santo te usa. Mas o Espírito Santo não precisa fazer marabalismo. Subir
correr e pular, dar cambalhota. Não, isso não faz. Sinto muito. Ele é puro. Já vi até a unção, acho que da galinha pintadinha. Eu estava falando sério. Tu já viu isso, Sebir? A mulher ciscando. Aí você já vê logo que não é. Ó, mão para trás e vergada. Já sabe que nem é Espírito Santo. Mas é. O Espírito Santo habita em você. Ele está aí. Ele é puro. Mesmo assim, ele habita em você. Para te purificar, para santificar, para te orientar, para te fortalecer e para te usar poderosamente na terra. Mas como o Espírito Santo pode me usar poderosamente na terra? Quando eu me dou a Ele. Quando eu me entrego a Ele. Quando eu estou disposto a buscar e me entregar e deixar Ele fazer da maneira que Ele deseja. Em você Ele está. No primeiro dia que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, Ele, para te usar, precisa você pedir. Precisa você buscar. Mas, principalmente, precisa você largar o seu eu. Porque não é da maneira que você quer, é da maneira que Ele deseja. Ele quer te usar, homem. Ele quer te usar. Ele quer te batizar. Ele quer que você fale línguas. Ele quer que você profetize, isso está na Bíblia. Está na palavra de Deus que nós precisamos desse avivamento, desse fogo. E descerá o Espírito Santo. E descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te renovará. Renovará. Então toda vez Ele me renova. Todos os dias Ele me renova. Todos os dias Ele me fortalece. A promessa do batismo do Espírito Santo é para todos aqueles que creram no Senhor. A promessa é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Há registro de que, ao longo da história do cristianismo, diversos cristãos falaram língua. Irineu, Agostinho, Lutero e muitos outros, como o avivamento no país de Gales, em Kansas e na Rua Azul. Não foi só privilégio daqueles homens lá no Senado. É privilégio nosso também. Não foi privilégio somente dos apóstolos. Nós também temos. Nós também temos esse privilégio. Não foi só privilégio deles. Será que eu tenho buscado? Buscai todas as coisas materiais. E o reino de Deus você deixa em segundo lugar. É isso que está escrito? Não, né? Não. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu me preocupo com o reino de Deus, quando eu busco o reino de Deus, quanto mais eu chego a Deus, mais a glória dele vem para a minha vida.
Eu dou exemplo várias vezes desse homem, Moisés. O homem sobe no monte, o homem desce, ninguém poderia ver a face dele direito, porque era reluzente. Brilhava a face de Deus. E Deus vai falar, eu converso com o meu servo, ó, frente a frente. Porque ele buscava. Quer que Deus chegue mais perto de você? Busca Ele. Ele se encontra no mesmo local. E eu tenho que ir buscar. Um louvor aqui diz que a face, para que brilhe a face de Deus em mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Buscar. Me santificar. Buscar o poder do Altíssimo. Buscar o batismo do Espírito Santo. Buscar o selo dele. Para ele me selar. Para eu falar em línguas. Para ele me usar da maneira que ele quer. A promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias e não à era dos apóstolos. Além disso, Pedro cita o profeta Joel, substituindo a expressão derramarei o meu espírito por derramarei do meu espírito. Isso mostra que o Pentecoste foi o início da dispensação do Espírito Santo e que a infusão do Espírito seria na sua plenitude nos últimos dias em que estamos vivendo. Existem várias profecias dizendo que na América do Sul vai haver um grande Pentecoste, que o povo vai se avivar. Mas para isso, eu preciso me entregar. Para isso eu preciso buscar. Deus é fiel e cumpre tudo o que nos promete. Apesar de muitos considerarem tardio, ele profetizou que derramaria o seu espírito sobre toda a carne, como declarou o profeta Joel. E no tempo certo, no dia do Pentecostes, esteve o evento, tornou-se realidade em Jerusalém. O batismo do Espírito Santo é uma bênção celestial e é necessária ao cristão que deseja ter uma vida vitoriosa. E por isso, quem ainda não recebeu, deve persistir em oração e súplica. Pois Deus não faz acepção de pessoa, e esta promessa é para todos. Todos, não só para eles lá, todos nós. Para a sua vida, para a minha vida, para cada um de nós, o Espírito Santo descer e nos usar poderosamente nessa terra. O crescimento da igreja na atualidade é ocasionado pela atuação do Espírito Santo em nossos dias. E se desejarmos mais conversões, mais manifestação do poder de Deus, devemos buscar, insistir os dons espirituais, tão necessário neste momento de tanta incredulidade nesse mundo. Quanto mais buscamos, quanto mais revestimos, quanto mais somos cheios, nós somos um vaso para ser cheio do Espírito Santo. E nós somos servo para servir. Mas esse vaso, ele precisa estar preparado para ser cheio do Espírito. Esse vaso, ele precisa estar disposto para que o Espírito Santo te use.
Você está disposto para isso? Você está disposto para fazer as coisas de Deus? Você está disposto para deixar Ele agir na sua vida? Certa vez eu estive num lugar e a gente estava vendo locais ruins. E depois chegou um local maravilhoso. Aí todo mundo assim, eu quero fazer missão. Eu falei, aqui é fácil, né? Aqui todo mundo quer fazer missão. Quero ver lá atrás. Lá atrás ninguém quis. Ninguém se manifestou em falar que queria fazer missão lá atrás. Mas quando você tem o Espírito Santo, você faz em qualquer lugar. Quando você é revestido pelo Espírito Santo, você faz em qualquer lugar. Ele te usa. E Ele quer te usar, mano. Ele quer te usar, o homem. Ele quer te usar, a mulher. Você já se abriu para Ele? Você já se entregou para Ele? Você já abriu seu coração para Ele? Você já pediu, insistiu, perseverou para Ele te usar? Ou será que de repente Ele te usava e por um descuido você acaba não falando mais línguas? Porque tanto ocupado com seus dias, com tantas preocupações, com tantas tarefas, esqueceu de buscar. Se lembra quando você era novo convertido? Lembra lá do passado? Lembra quando você se converteu? Como é que você buscava? Como é que você orava? Ah, vai ter uma vigília ali, estou lá. Você buscava constantemente. Você orava, você dobrava seu joelho, você ficava orando, você orava na sua casa. E às vezes com o tempo, devido aos problemas, às dificuldades, os afazeres, você passou a não buscar tanto assim. O que está faltando para você voltar de novo a buscar? O que está faltando a você a se renovar de novo com o Espírito Santo? O que está faltando para você a suplicar novamente para que Ele te usa conforme Ele te usava lá no passado? O que está faltando para você? Pensa nisso. O Espírito Santo não só quer te usar aqui na igreja. Não. Ele quer te usar no teu local de trabalho. Ele quer te usar no teu próprio lar. Ele quer te usar na vizinhança. Ele quer te usar na escola, na faculdade. Será que nós estamos deixando Ele trabalhar? O Espírito Santo, Ele é educado. Se você não deixar, Ele não faz. Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Será que isso está precisando voltar para a sua vida, meu amado? Será que está precisando voltar para a sua vida, minha amada?
Há quanto tempo, de repente, você não sente mais esse espírito? Há quanto tempo você não sente mais esse fogo? Eu não estou falando que o Espírito Santo não habita em você. Não é nada disso. É diferente. Estou falando do batismo do Espírito Santo. Há quanto tempo você não sente mais esse fogo, esse calor? Há quanto tempo que você não sente mais que parece que o seu corpo está flutuando? Que o seu corpo está em chama, mas é uma chama gostosa, é um fogo bom. Há quanto tempo que você não sente mais que você fala em línguas? Há quanto tempo? Que não temos visto isso? Há quanto tempo essa chama não queima no teu coração? Não arde? Será que não está na hora de voltarmos ao primeiro amor? Será que não está na hora de nós buscarmos mais ao Senhor? Os dias, cada dia mais, está piorando. As adversidades. E parece que esse fogo do Espírito Santo cessou. É hora da igreja despertar. Igreja que eu falo, não é templo, somos nós. Nós, igreja. Mauro, despertar. Pedir revestimento. Pedir para ser usado novamente. Pedir para ser cheios novamente. Quer ser cheio do Espírito Santo? Busca Ele. Ele diz que se buscar, encontra. Quer ser cheio dele? Busca Ele. Quer ser cheio do Espírito Santo? Clama por Ele. Ora, suplica, glorifica, esquece. Para encerrar, quando aqueles homens se entregaram, que eles largaram o seu eu vou te provar na Bíblia. Jesus vai chamar Pedro para ir pescar. Antes de pescar, ele vai falar lá no barquinho. Ele vai falar para Pedro assim: Pedro, afasta seu barco da terra. E aí, Jesus vai ministrar. Para eu ouvir a voz de Deus, para eu ter essa intimidade mais ainda com o Espírito Santo, eu tenho que largar a terra. Eu tenho que me esvaziar. Senão eu não vou ouvir Ele. Afastar. Assim como que a gente vai lá para o nosso quarto orar, fecha a porta e fala com Ele, assim eu tenho que me afastar, esquecer, para poder ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, venha nos encher novamente. Que o Espírito Santo que habita em cada um de nós venha encher os nossos vasos novamente. Venha nos renovar nossas forças.
que nós possamos entregar a Ele para falarmos em línguas, para profetizarmos mais e mais. Que Deus venha te usar poderosamente, seja onde for que você entrar, seja onde for que você pisar os seus pés, seja homem e mulheres de Deus, revestida e cheia da presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha abençoar a vida de cada um. A promessa de Deus, ela é válida para cada um de nós. Que Deus abençoe as nossas vidas. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, irmãos. Vamos ficar em pé, que o Espírito Santo de Deus, glória a Deus, está presente em nossas vidas. Possamos dar lugar ao Espírito Santo, porque Ele foi enviado, glória a Deus, na minha vida, na sua vida, meu irmão. Ele está aí, Ele está aqui, glória a Deus. Que o Espírito de Deus tenha liberdade, glória a Deus, aleluia. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos nossa vida. Tua palavra já diz que nós somos o templo do Teu Espírito. Nós queremos perceber o Espírito, Senhor. O irmão, nós queremos perceber o Espírito. Ouvir a voz do Espírito. Ouvir o Teu guiar, o Teu ensinar. A irmã quer isso, Senhor. O irmão quer isso, Senhor. Ouvir o Teu Espírito, perceber o Teu Espírito, o ensinamento do Teu Espírito, o direcionamento do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar essa maravilhosa bênção, meu Pai. A presença do Teu Espírito, o mistério da oração em línguas, que o Senhor pode trazer interpretação para cada um de nós. Que o Senhor possa trazer a interpretação das línguas para aquele que fala em línguas, que aquele que ainda não fale, conforme foi dito aqui, possa buscar o Senhor. Possa buscar, porque é para todos. Está bem claro, todos foram cheios do Espírito. Não foi A, B ou C e deixou o fulano. Não, todos foram cheios do Espírito. Abençoa o Teu povo, Senhor. Todos queremos ser cheios do Teu Espírito. Todos queremos falar em mistérios, Senhor. Todos, Senhor, queremos glorificar e adorar o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Santo é o nome do Senhor. Toda a glória a Ti, Senhor. Digno, digno, digno de louvor e adoração. Que a irmã e o irmão, nós todos possamos voltar para os nossos lares, percebendo a Tua presença, Senhor. Em cada mover nosso, em cada olhar, possamos exalar o perfume de Cristo, revestidos da Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ótima semana para os irmãos aí, glória a Deus. Ótima noite, ótima quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Ótimo mês, ano abençoado na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.